Eu sou Aloysio Vilaça, nós somos o FPLcast, o podcast da Faculdade Pedro Leopoldo. Eu tenho a satisfação de receber aqui hoje nos nossos estúdios a Silvana Storino, vereadora em Pedro Leopoldo pelo Partido Novo, sim, empresária, uma mulher de sucesso, uma pessoa que está aí nas mídias, no trabalho, né, Silvana, no dia a dia. E eu quero começar convidando os nossos espectadores, você que está nos ouvindo, acesse as nossas redes, ative o sininho e fique por dentro da nossa programação, das nossas novidades. Silvana, eu começo te fazendo uma pergunta que gosto de fazer para todas as pessoas. Silvana, fala comigo. Quem é a Silvana? Bom dia, Aloysio. Primeiro quero agradecer o convite, né, e parabenizar pela iniciativa, né, porque o podcast é sensacional e só está pegando, né? Silvana é Silvana Storino Vaz Monteiro, é uma mistura de portugueses com italianos e uma origem muito forte, né? Nossa, o Storino é a família italiana. O meu avô veio para Pedro Leopoldo para instalar o IBGE em Pedro Leopoldo e a história que eu conto sempre é muito interessante, que meu pai nasceu no navio português chegando no Brasil. Foi criado no Rio de Janeiro e o meu avô separou, veio morar em Pedro Leopoldo. Nesse tempo, minha avó materna espalhou os filhos para cuidar do meu avô, o Storino, que estava doente. E aí foi muito interessante porque meu pai saiu do Rio de Janeiro e veio trabalhar com o meu avô paterno, que ele trabalhava com gráficas, artes gráficas, ele fazia revista Cruzeiro. Alguém já ouviu falar dessa revista, né? O pessoal mais de 50 já ouviu falar dessa revista. E aí meu avô falou, vem trabalhar comigo um pouco. E aí a gráfica dele era ali na Paracatu, em Barro Preto, né? Sim. E a minha mãe, que foi ficar com uma tia, também morou na Paracatu. Então meus pais se conheceram ali na Paracatu. Eu falo que o pessoal pergunta, e aí? Falei, e aí que eu tô aqui, né, Luiz? Ainda bem, né? Ainda bem. Então, assim, é uma origem forte e características fortes. E minha mãe nasceu no norte de Minas, pensa bem. Quem acredita no acaso, né? Eu não acredito no acaso. Então, as coisas quando tem que acontecer, acontecem. Então, sou uma pessoa muito forte, sim, né? Sou virginiana, adoro ser virginiana, adoro ser metódica para as coisas, adoro organizar, adoro empurrar engrenagem, adoro participar. Então, assim, essa pessoa de fazer acontecer sou eu, né? O nome da minha empresa, Academia Energia, vem muito por isso. Na Universidade Federal, que eu estudei lá, eu fiz educação física lá, meus professores falavam assim, Silvana, você tem muita energia, canaliza, Silvana tem muita energia. Então, assim, aí foi muito interessante. Vou mudar do assunto aqui e vou te falar o seguinte, a palavra energia veio exatamente de tanto que eu recebia que eu tinha muita energia. E a gente recebe e abraça ou não o que a gente quer, né? Sim. E o meu pai era gráfico também, tinha um desenhista japonês e eu falei com ele, eu quero a energia escrito parecido com as letras gregas. Ele falou, mas isso não existe. Eu falei, tem, somatório, né? Uhum. Ele fez um arranjo, por que grego? Porque a Grécia foi a primeira origem de treinamentos físicos, fisiológicos da humanidade. Foram os primeiros treinamentos. Foi carregando pedra, tronco ou não, mas foi o primeiro local de competições organizadas e de treinamento. Então, a energia tem a ver com a Grécia, com a educação física e tem a ver com Silvana. Esta é Silvana. Silvana, eu tenho o hábito de notar nas pessoas com quem eu convivo uma característica marcante e uma característica sua que não fugiu à minha apreciação é que você é uma pessoa assim, parece muito atuante, sempre muito viva, muito ligada, amém, sempre um sorriso e um brilho no olhar, né? E isso deve ter uma razão. O que te motiva? O que te faz? O que faz você ter essa energia que você expressa? Aloysio, primeiro eu acredito que o gen vem aí, a herança espiritual também vem, né? Eu sou reencarnacionista, acredito piamente que a vida continua, acredito que a gente tem uma história antes e está programando a história depois. Mas talvez crer nisso, talvez seja a base mais forte de me dar essa motivação, porque eu acredito que eu estou aqui por uma missão, por um propósito. Então, para mim, o tempo urge. Sim. Então, os meninos falam assim, não, mas você é muito agitada. Eu nasci assim, gente, eu nasci assim, eu acho que o tempo urge, então o tempo tem que ser bem aproveitado e quanto mais pessoas a gente contaminar
com alegria ou com a disposição do trabalho, para mim é sensacional. Isso me alimenta. Sim, claro, claro. Eu concordo com você e penso também da mesma maneira. Bom. E eu quero fazer uma outra pergunta. Você está hoje no primeiro mandato como vereadora no município de Pedro Leopoldo pelo Partido Novo. Sim. E esse ambiente, né, do legislativo é um ambiente até agora ainda essencialmente masculino. Como é que está para você? Como é que tem sido essa vivência de uma mulher exercendo esse papel tão importante para o município? Como é que você tem convivido com essa atividade no seu primeiro mandato? Luiz, primeiro que é a primeira vez na história de Pedro Leopoldo que temos 2 mulheres. Nós já tivemos algumas mulheres no caminho, mas é a primeira vez que tem a Cíntia Salomão, né, uma companheira lá. Mas a minha relação com o masculino é muito interessante. Primeiro porque eu fui empreendedora com 21 anos e aí eu tive que aprender a conviver e aprender que se caminha junto e não se compete. Então, a minha relação com isso, assim, eu nem sinto isso. Me perguntaram isso outro dia, eu falei, eu me sinto super à vontade, mas é porque eu aprendi isso. Sim. Eu conto um case interessante para os meninos. Imagina, com 21 anos, em 1983, eu não tinha a expertise, não tive um Sebrae para me fazer uma pesquisa de mercado. A gente não tinha isso. Então, o começo foi mesmo da veia empreendedora, que ou se tem ou não se tem. Eu já percebi isso também, né? Mas tem um case interessante que eu gosto de relatar. A minha primeira academia foi lá em cima onde era a Rádio Cauê, em Pedro Leopoldo. Não sei se você conhece, na Herpes, tem em frente o Cine Marajá. E tinha uma escada ela é íngreme assim, e antes de você entrar no salão tinha uma porta de ferro. E esse dia eu estava encerando, como eu te disse, sou uma boa virginiana, eu adoro limpar, adoro conferir as coisas. Eu estava encerando o salão, era um salão de taco, pensa. Encerando mesmo, literalmente. E aí eu escutei uns passos subindo, nessa hora a academia ficava fechada, porque na época a gente abria uma parte da manhã, fechava uma parte muito ociosa e abria mais tarde. E quando eu cheguei no portão, tinha um cabelão, estava com o cabelo preso, com a mão com cera e tal. Não estava com cara de dona, né, com certeza, de proprietária. Aí o cara falou assim comigo, senhor, eu gostaria de falar com o proprietário. Falei assim, nós estamos fechados agora, mas se o senhor quiser falar, eu não abri a porta. Aí ele falou assim, não, mas eu quero falar com o dono. Eu falei, o senhor está falando com o dono. Ele falou assim, você não está entendendo, eu quero falar com o homem do negócio. E, a partir desse dia, eu acho que deu um start em mim. Eu falei, deixa eu falar com o senhor uma coisa. Quem não quer falar com o senhor agora sou eu. Eu agradeço a visita, eu tenho algumas coisas a fazer, eu vou me retirar daqui. Então, assim, você vai aprendendo a lidar, entendeu? Porque realmente existe, mas eu nunca recebi isso. Talvez porque eu sou muito, né, igual você falou, eu sou muita energia, sou muito forte. Então, para mexer comigo, eu fico meio assim. Mas eu não sinto, de forma nenhuma, hoje, no plenário, acho assim, que todos ali têm seu valor, cada um tem um valor diferente do outro, isso é muito legal, né? Sim. Estamos num momento muito legal porque o grupo está muito junto, o grupo está trabalhando realmente pela cidade. E outra coisa que eu aprendi, porque não foi a primeira vez que eu candidatei, essa é a terceira vez, eu vejo o seguinte, o cliente eleitor do meu colega do bairro Teotônio Batista é dele. Quem votou em mim é meu cliente, não adianta, não existe assim, essa competição de ir lá buscar. Então, assim, os meninos respeitam muito a gente, sabe? Tanto a mim quanto a Cíntia. A Cíntia é uma educadora maravilhosa, fala super bem também. Então, assim, eu nem vivo com esse paradigma, sabe? De que ali é um meio de homem. Porque ser empresária com 21 anos já me colocou no mercado, no peito e na raça, né? Sim. Nós estamos comemorando o ano que vem 44 anos de energia. Então, assim, eu já me faço presente no mercado. Então, já aprendi a conviver com isso. Não brigo com os homens, não sou a favor dessa briga feminista de querer ocupar o lugar. Tem que, andar juntinho na minha cabeça. Silvana, eu fico feliz de saber que isso acontece com você. Eu sou formado numa família, minha casa, né, de 4 mulheres. A minha mãe, Maria, minhas irmãs Deise, Denise e Sara, para quem eu mando um beijo, e meu pai e eu. E lá em casa, quem manda são as mulheres, né? Nós acostumamos com isso. Mas a gente sabe que nos meios sociais isso ainda não acontece. Então eu fico feliz de saber que você consegue conviver com isso naturalmente. Uhum. Silvana, eu quero te perguntar uma outra coisa. Você está agora na condição de vereadora. Eu queria saber que projetos você tem apresentado, quais são os projetos que você está apresentando aí para a cidade como vereadora. Luiz, está sendo uma experiência assim, muito interessante, porque
Eu adoro política, eu acompanhei o Dr. Hélio, eu trabalhei como secretária de Cultura e Esporte, e as pessoas, eu estou me incluindo, faz uma ideia do que é ser o vereador. Então, assim, primeiro está sendo um momento de muito aprendizado. E aprendizado com uma estrutura que hoje a Câmara nos permite ter um assessor de comunicação, um assessor jurídico e um assessor político, que também é muito bom, porque teve anos que não existia isso. Sim. Isso significa que é uma evolução. Porque eu falei com o Emiliano, eu trabalhei para o Emiliano, todo mundo sabe que ele é meu queridinho, número 1. E eu falei com ele, eu não vou assumir sem o assessor jurídico. Porque você tem que enxergar o seu limite. Eu consigo articular, eu consigo falar, eu consigo fazer contatos, mas o jurídico é o meu esteio. O jurídico fala, pode ir por aqui. Vamos segurar por aqui, isso pode, não pode. Então, assim, está sendo tudo muito novo. E, inclusive, todos os meus ideais, os meus sonhos estão se redesenhando. Exatamente porque eu estou aprendendo isso, entendeu? Mas eu acredito também que quando a gente está aberto, o universo vai conspirando. E tem duas pautas que eu acho que são, assim, que é premissa de evolução de qualquer lugar, que é a cidadania, que é o processo educacional em qualquer projeto, e a sustentabilidade. Então, assim, são duas coisas. Meu plano de governo, quando eu me candidatei, tinha uma proposta da Casa da Mulher, que era focar em montar uma casa da mulher aqui em Pedro Leopoldo. Só que agora que eu entrei, eu estou enxergando, e eu estou enxergando também a otimização que esse governo está fazendo do que já existe. Então, eu vou enxergando, eu posso ir mais por aqui, eu posso ir mais por aí. Então, assim, o tempo todo está chegando para mim e eu estou me baseando e estou, assim, pautando nisso. Eu vou até adiantar o assunto e agradecer a parceria que eu sempre tive com a Fundação, com o Sebrae, e está me abrindo as portas. E, assim, uma das minhas intenções é encostar mais. Inclusive, eu vou participar agora de um projeto que a Fundação vai fazer, que é de uma análise das CAPEL, né? Então, estou te mostrando, assim, que o assunto, as coisas estão chegando, entendeu? As coisas estão chegando e estão caminhando. E eu estou com um projeto muito além disso, porque eu acredito no processo educacional de entender o lixo. E aí, eu falo que você puxa um fio e vê um urso, né? Sim. Então, se você consegue explicar às pessoas a importância do lixo, vai reverberar em várias situações do meio ambiente. Sim, se você me permite, você chega, inclusive, aqui na cidade como vereadora no momento em que a faculdade retoma as atividades dela e parece haver uma coincidência de raciocínios, né? Uhum. Você, inclusive, participou recentemente do destravamento, vamos chamar assim, sim, dessa proposta de intervenção da faculdade no projeto de auxílio às CAPEL. Sim. Né? Então, a sustentabilidade e a cidadania são também assuntos que a faculdade tem tentado desenvolver o papel dela como atuação mais eficiente. Qual o lugar da faculdade, Pedro Leopoldo, nesse seu raciocínio de trazer para a cidade de Pedro Leopoldo essa visão empreendedora para a cidadania e para a sustentabilidade? Exatamente, através do processo educacional, ou a gente criar projetos de cursos de extensão ou de cursos técnicos, né? A qualificação da cidade está muito baixa, a gente sabe disso. Então, eu acredito muito na formação técnica. Eu acho que se o país estivesse investindo no técnico, a gente estava provavelmente voando um pouco mais, né? Então, eu acredito que a Fundação vai ser uma parceira primordial pelo respeito, pela credibilidade, pela competência da direção de hoje de desenhar projetos nesse sentido, educacional. Né? Hoje me perguntaram, a gente precisava de ter mais jovem aprendiz. Eu sei do processo que é difícil de uma empresa assumir o jovem aprendiz. A fundação pode ser uma ponte, sabe? Eu acredito que a fundação pode ser uma ponte para várias situações que levam a esse processo de cidadania, de educação. Porque falar do lixo, gente, vai ser uma convocação, assim, da família para fora, né? Não é uma responsabilidade do vereador, do executivo, do governo federal, do governo estadual. São das pessoas, somos de nós que somos cidadãos. Então, eu acredito que a fundação vai ser essa ponte para a gente criar esses movimentos, esses eventos, entendeu? Educacionais.
Sim, Silvana, nós da Faculdade Pedro Leopoldo identificamos um grande espaço para atuação nessas áreas, em outras áreas, mas nessas especialmente que você fala, da sustentabilidade e da cidadania. Nós temos identificado um mundo carente de espiritualidade, de humanização e desses cuidados básicos que tornam a vida possível, né? E você, na condição de alguém que representa a sua cidade, você tem a possibilidade muito significativa de transformar as coisas, né? Nós esperamos que a gente possa ser parceiro, né? Seu parceiro nesse trabalho. E eu gostaria que você dissesse, ao término do seu mandato, que legado você espera ter deixado para a sua cidade? É muito interessante, porque antes de assumir a cadeira, você idealizava uma coisa assim, eu estudei, procurei saber qual que é a função do vereador, né? E a política nacional tem uma história, uma tradição de um processo que eu não acredito, que é o assistencialismo. Né? O Partido Novo é um partido que incentiva a liberdade de empreendedorismo, de construção, e eu também acredito nisso porque isso gera dignidade para a pessoa. Né? Quando eu tenho meu negócio, meu dinheiro, aí sobe a autoestima, sobe reconhecimento, respeito, por aí vai. Então, eu tenho falado muito com minha turma, eu falo que é minha tropa de elite, meus assessores são minha tropa. A gente faz reuniões de alinhamento. E eu peço muito que a gente tem que ir apontando e se apontando, né? Falei mal, falei alto, falei baixo, como que eu me conduzi? Por quê? Eu quero deixar um legado. Porque quando você vê as histórias de vereadores, todos eles tiveram a sua importância também, mas eu quero que eles lembrem de mim assim, Silvana trouxe a primeira usina de lixo para Pedro Leopoldo. Silvana conseguiu... são coisas que eu tô falando que eu quero fazer, mas eu nem vou divulgar ainda, porque até todo em projeto, entendeu? Mas eu quero deixar coisas que as pessoas vão lembrar. Não é por vaidade, não. É porque isso pode inspirar outras pessoas. Né? Quando a gente vai fazer um projeto de lei que tem que estudar se ele é viável, eu, com a ajuda da doutora Márcia, que é minha assessora de advocacia, eu fico pensando, isso é custo alto? Nós vamos ter que buscar onde? Porque não adianta também eu pedir o executivo e não ter verba para fazer as coisas. Então, ficam pedidos abstratos, entendeu? Por isso que eu estou te falando, que eu quero fazer coisas reais, que pautar e que dê continuidade. Então, você imagina, se mudarmos o comportamento de Pedro Leopoldo em relação ao lixo, é uma coisa que vai ficar para sempre. Vai ficar para os meninos que estão vindo, vai ficar para todo mundo. E necessária, né? Muito importante. E a gente pode ser modelo, gente, e tem que inspirar. Eu acredito muito, Luiz, no processo de evolução do planeta, sabe? Então tá na hora, né? Passou da hora da gente dar um start para isso aí e tomar outra postura, mas tudo eu acredito que volta lá na fundação de novo, no processo educacional das pessoas. Então eu quero deixar um legado que seja na sustentabilidade, que seja na questão cultural das pessoas, de buscarem, sabe? Eu acredito muito que a gente precisa motivar mais os meninos em fazer uma busca de autoconhecimento. Eu vejo que as pessoas estão assim, se espelhando muito no que as redes sociais estão propondo e as manadas vão mudando de temporada, né? Os séculos vão mudando, que as manadas vão mudando. Então, no processo de evolução, quanto mais você se conhece, menos você erra e mais você pode propor de coisas boas. Então, eu quero deixar um legado diferente. A minha impressão é que esse seu raciocínio, a propósito do seu próprio legado, coincide com o raciocínio da Faculdade Pedro Leopoldo, que está buscando essa questão da inovação, né, da cidadania, da espiritualidade, da humanização das pessoas, aliado à formação que a educação contempla a gente com ela. E a propósito disso tudo, eu gostaria de te pedir, quase encerrando a nossa conversa, que você deixasse um recado para o povo de Pedro Leopoldo, seus eleitores, em especial os alunos aqui da faculdade, do nosso mestrado, da graduação e da nossa escola de formação gerencial do Sebrae. Um recado para eles, por favor. Então, meu recado para a população, para a geração que está vindo, para você, meu eleitor também, é que participe desse processo, todos os processos propostos de busca de autoconhecimento, sabe, Luiz? E eu acho que a Fundação, acho que o Sebrae, esse processo educacional, resgatar a faculdade como está acontecendo isso com essa equipe agora, é uma oportunidade, está pertinho da gente, qualidade, nota top no MEC. Então, assim, abraça a oportunidade, facilitação de pagamento, que eu sei que tem também. Então, abraçar a oportunidade de fazer essa busca do autoconhecimento e do conhecimento técnico,
para você ser útil para a sociedade, como é o que eu acredito que todos nós devemos ser, útil para a sociedade. Silvana, a Faculdade Pedro Leopoldo tem tido esse espaço aberto para todas as pessoas. Eu quero que você leve o convite para estar aqui também para os seus colegas vereadores, independente do partido que eles, né, estejam hoje ocupando, lugar que eles estejam ocupando. Foi muito bom falar com você, é um prazer receber você aqui de novo. Quando quiser, volte. E para mim, pessoalmente, foi uma satisfação conhecê-la. Torço para que você consiga realizar esse seu sonho de deixar um legado para Pedro Leopoldo. Me coloco aqui à sua disposição e nós da Faculdade Pedro Leopoldo nos colocamos à disposição para a gente juntos encontrar essas alternativas. E sempre que você pensar em formação, em capacitação, você se lembre de nós, que é o nosso propósito principal. Né? Com certeza. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, que quero faltou só agradecer dizer? essa oportunidade, falar que eu vou voltar aqui para a gente apresentar o estudo completo e apresentar para vocês uma proposta de educação do lixo, né? Do lixo significa das pessoas, gente. E agradecer muito a Fundação por essa abertura, por estar tão próximo, estar tão aberto às pessoas. Eu que agradeço. Você é muito bem-vinda agora e para voltar também, né? Muito Nós obrigada. vamos receber sempre que você quiser, nossos canais estão todos aqui abertos para te receber. Eu sou o Aloysio Vilaça, nós somos o FPLcast, o podcast da Faculdade Pedro Leopoldo. Tive a satisfação, o prazer e a honra de conversar hoje com a Silvana Storino. Quero convidar você para que está nos assistindo para acessar os nossos canais, as nossas redes sociais, ativar o sininho de notificação e ficar por dentro das novidades que a Faculdade Pedro Leopoldo e o FPLcast tem divulgado aí de maneira constante.